Então, gostaria de chamar nesse minuto agora o Flávio Zacles, o Alexandre Alonso, a Laura Antoniazzi e o Maurício Cardenas. O Maurício Cardenas é quem vai ser o moderador desse painel, Biotech. Maurício, eu gostaria de passar a palavra para você. Obrigado pela presença de todos. Muchas gracias, Tiago. Un saludo para Flavio, Alessandre y Laura. Mi nombre es Mauricio Cárdenas Piñeros, soy cofundador y presidente de la Junta Directiva de la Cámara Verde de Comercio de Latinoamérica y les estoy hablando desde Ciudad de México. Para nosotros en la Cámara Verde siempre ha sido clave apoyar startups de biotecnología, entre otras consideraciones porque Colombia, al igual que Brasil, es uno de los 2 países con mayor biodiversidad en el planeta. Entonces, desde el punto de vista de nuestra labor y en apoyo al Plan de Negocios Verdes, hemos venido trabajando alrededor de este tema. No quiero alargarme, sino pasar de una vez a darle la palabra a nuestros 3 conferencistas de hoy y voy a hacerles a todos una pregunta inicial que sería común y a medida que avancemos en sus respuestas voy a hacerles preguntas de profundización en el tema que hoy están presentando. Entonces le vamos a dar la palabra primero a Laura. Laura, la pregunta, primero, te agradeceré que te presentes y segundo, que nos comentes cuáles son las tendencias clave en biotech desde tu perspectiva. Gracias, Laura. Obrigada, Maurício. Meu nome é Laura Antoniazzi, eu sou sócia e pesquisadora sênior da Agroícone. A Agroícone é uma organização com sede em São Paulo, que trabalha com o propósito de gerar conhecimento e gerar soluções para uma agricultura transformadora. A gente acredita que a agricultura sustentável pode contribuir para diversos dos desafios globais que a gente vive hoje, né? E, bom, acho que biotech ou bioeconomia, bioeconomia acho que é um termo que tem se usado bastante, tem várias definições, né? Então acho que depende também da abordagem do país, da região. Eu vou puxar a sardinha aqui tanto para a área com que eu trabalho, né, que é a agricultura e o uso da terra sustentável, como porque também essa é a abordagem brasileira, né? Então acho que a gente tem muito que contribuir nessa agenda de bioeconomia, pensando em usos sustentáveis do solo e de gerar uma produção, né, feita de maneira responsável, de maneira sustentável, substituindo aí produtos que não são renováveis por produtos que venham da terra e produzidos de uma maneira correta. Então, com isso, a gente tem, né, 2 grandes benefícios, né? A gente pode restaurar ecossistemas e áreas degradadas, pode captar carbono, pode contribuir também para a biodiversidade, para recursos hídricos e uma série de outros benefícios ambientais e, ao mesmo tempo, também produzir produtos renováveis e gerar renda, gerar empregos verdes. Então, acho que, puxando, né, acho que podem ter outras definições e outras tendências, mas, de maneira geral, eu coloco como tecnologias, né, a biotech como tecnologias renováveis que sejam baseadas em ecossistemas, né, que sejam baseadas na vida e, por isso, são renováveis e têm muitos benefícios para o clima, para o planeta e para as pessoas. Obrigado. Muchas gracias, Laura. Vamos a darle la palabra a Alexandre. Alexandre, mismas 2 preguntas.
a qué te dedicas. Y la segunda, con una pequeña variación respecto a la que le formulé a Laura, nos gustaría que construyeras sobre lo que mencionó Laura y nos ayudaras a identificar cuáles son las tendencias en biotech más prometedoras en Latinoamérica. Perfeito, Maurício. Somente agradecer você, o Thiago, pelo convite, cumprimentar aqui a Laura e o Flávio. Para mim é uma satisfação poder estar num painel como esse, num evento tão importante. Falando um pouquinho, muito rapidamente sobre mim, né, que obviamente a gente não está aqui para isso, mas eu sou geneticista por formação, então biotecnologia, vamos dizer assim, está na veia. Meu pai é professor universitário de fisiologia vegetal, então isso já está na família. Então eu me formei geneticista com doutorado em genética e melhoramento de plantas, uma interação bastante grande com áreas afeitas à biotecnologia, como, por exemplo, genômica e melhoramento. Há 10 anos sou pesquisador da Embrapa, hoje especificamente num centro da Embrapa chamado de Embrapa Agroenergia. Eu tenho a satisfação também de hoje ocupar a chefia geral da unidade, portanto tenho a satisfação de liderar esse centro de pesquisa. E a gente tem uma agenda muito forte em biotecnologia, basicamente porque quando a gente fala em agricultura, quando a gente fala em agroenergia, quando a gente fala em biocombustíveis, bioprodutos, é impossível dissociar o avanço tecnológico em área como a biotecnologia para a área que a gente atua. Então, por isso eu tenho a satisfação, principalmente no ambiente com vários empreendedores, startups, eu acho que esse é de fato o futuro. O que eu vejo de tendência para biotech, principalmente nos próximos anos? Eu vou concordar plenamente com o que a Laura já colocou. A gente hoje passa por um processo de transição, pelo menos no início de um processo de transição, de uma economia fóssil não renovável para uma bioeconomia de origem renovável, e não somente renovável, mas biorrenovável. Então, essa bioeconomia que está nascendo, que está crescendo, ela traz uma série de oportunidades, assim como traz uma série de desafios, que, penso eu, vão ser equacionados por essa área de biotecnologia. E se a gente pensar na bioeconomia, a gente vai pensar, Maurício, em talvez 3 grandes cadeias, assim, sem querer generalizar muito, mas uma delas é a produção de alimentos, produção de componentes alimentícios, que é o grosso do que movimenta a bioeconomia mundial, a bioeconomia europeia, a própria brasileira. E o Brasil tem uma posição, assim como a América Latina, uma posição de bastante vantagem comparativa, porque tem uma agricultura pujante, porque tem um ecossistema de inovação, de pesquisa agropecuário bastante forte. Então, para esse segmento específico, é um dos grandes da bioeconomia. A gente tem outros 2, que é um segmento de biocombustíveis, né? Pensando em mitigação de emissão de gases de efeito estufa, de CO2, a gente vai pensar em transição energética, vai pensar em substituir combustíveis fósseis por combustíveis renováveis ou por outras fontes de mobilidade veicular, principalmente. Aí a gente vai pensar em eletrificação, mas também em bioeletrificação. E tem um outro componente que é, por exemplo, a questão de químicos renováveis, bioprodutos de origem renovável. E aí, quando a gente pensa, como que eu trago novos bioprodutos? Maciçamente por meio de aplicação de tecnologia. Tornar a agricultura cada vez mais sustentável, uma agricultura de baixo carbono, pode ser beneficiado, por exemplo, de técnicas de edição genômica, que permite a gente fazer modificações pontuais no genoma para obter variedades mais adaptadas para uma condição climática, por exemplo, ou para fazer melhor uso de um recurso natural que por definição é finito. Biotecnologia industrial, pensando na questão de aplicação de enzimas, micro-organismos, microalgas, etc., para obtenção desses biocombustíveis e bioprodutos. E aí uma série de outras tecnologias. E eu chamo a atenção também, Maurício, só para não me alongar muito aqui, a oportunidade que a gente tem de conciliar, neste momento, a biotecnologia com a digitalização. Eu costumo dizer que o futuro é bio e o futuro é digital. Portanto, desenvolver biotecnologia e desenvolver o digital, né, uma espécie de uma agricultura digital, eu também enxergo como uma tendência bastante relevante. E penso que aquelas empreendedores, aquelas startups que consigam conciliar as duas coisas, penso eu que tenham uma solução bastante interessante. Acho que era essa uma primeira contribuição. Obrigado.
Disculpen. En tercer lugar tenemos a Flavio. Te agradeceríamos que te presentaras y construyendo sobre las respuestas de Laura y Alexandre, te invitamos, Flavio, a que nos compartas cuáles estás viendo tú que son las tendencias en inversión en biotecnología. Perfeito. Gracias, Maurício, por la intro. Alexandre, Laura, tudo bem? Obrigado pela presença de vocês também no painel. Um prazer dividir aqui com vocês. E, Thiago, parabéns por montar esse evento e tocar ele adiante. Meu nome é Flávio Zacles, eu sou fundador da Barno Investimentos. A gente é uma casa de investimentos em tecnologias verdes. 100% daquilo que a gente faz do ponto de vista de investimento é dedicado a novas tecnologias verdes, e a definição de uma tecnologia verde para a gente aqui é uma tecnologia que, aplicada a um produto ou um serviço, reduzam o desperdício, aumentem a eficiência e, por consequência, reduzam as emissões de gás de efeito estufa na atmosfera, né? A Barn, dentro desse conceito de Green Tech, acaba olhando para 5 verticais principais, né? Então, agricultura e uso da terra é definitivamente uma vertical que a gente olha muito e já fez bastante investimento. Transporte, mobilidade e logística é a segunda, e fizemos alguns investimentos interessantes aí também. A gente olha também para a vertical 3, que é a parte de indústria suja, né, para se transformar numa indústria limpa. E também fizemos algumas coisas bem interessantes aí, isso envolve economia circular. E aí a gente tem uma vertical de energia aqui e de materiais novos ou novos materiais, que a gente também acaba olhando muito. Quando a gente está falando especificamente de biotech, né, assim como a Laura falou, e eu vou pegando aqui um pouco o gancho do que cada um falou, é uma definição ampla essa, né? Ou seja, estamos falando de bioorganismos, estamos falando de tecnologia junto, e isso pode ser super amplo. Pegando um pouco a carona aqui no que o Alexandre falou, né, a gente aqui divide, em geral, a biotech em 3 linhas principais, como o Alexandre falou, alimentos é uma delas, medicamentos e o setor de farma é outro, né, que usa a biotecnologia de forma... gasta muito dinheiro com isso, né, e na verdade, da última coisa que eu li, 50% dos investimentos em biotecnologia hoje estão voltados para farma. E o terceiro é energia, né, como o Alexandre falou. Eu prefiro comentar um pouco mais, né, seguindo a pergunta aqui do Maurício, naquilo que a gente está mais inserido, né, e onde a gente vê mais a aplicação da biotecnologia, que é, sem dúvida, dentro das verticais que a gente olha dentro da agricultura e do uso da terra, né? E é, sem dúvida, onde Brasil e América Latina têm vantagens competitivas e são líderes de mercado, né? E aí a gente tem visto várias coisas, né? E já fizemos vários investimentos em tecnologia que, aplicado ao campo, façam com que a agricultura seja muito mais eficiente, seja muito menos danosa, né? Agora, especificamente no agro, a gente tem visto algumas coisas aqui em tecnologia relacionadas à semente, né? Então, genética de semente para aguentar especificidades de cada região, né? Então, a semente que é plantada no Piauí, obviamente, não é a mesma semente que é plantada no Mato Grosso, e existe muita tecnologia envolvida nisso, muito P&D, né? A parte de adubação, né? Manejo de praga, tudo isso cada vez mais envolve biológicos. Então, se você for falar hoje com qualquer produtor mais avançado, no manejo integrado de praga deles, certamente você vai ter ali de 20% a 25% do uso de biopesticidas ou de biofungicidas, né? E também na parte de proteína animal, né? Então, a gente tem visto cada vez mais avanços aí na parte de criação de proteína animal, usando a biotecnologia para que seja uma produção mais eficiente e menos danosa, né? Então, dentro do nosso escopo aqui de investimento e das verticais que a gente tem procurado investir, eu diria que essas são as principais vertentes que a gente tem olhado, levando em consideração a área de atuação que a gente tem, que é o Brasil e a América Latina. Ok, muchísimas gracias. Voy a cambiar ahora la mirada. Acabamos de tener el COP26 y, aunque es seguramente controversial que se logró, desde la perspectiva de ustedes,
y en el campo en que ustedes están, ¿qué oportunidades y qué retos consideran ustedes que la implementación de las conclusiones del COP26 le presenta a la rama de la biotecnología en que ustedes trabajan? Entonces, empecemos de nuevo por Laura. Sim, acho que a COP trouxe uma luz bem importante, né, para o tema, especialmente assim, né, para trazer esse tema não só para quem está atuando, né, no setor ou quem é do meio, mas para trazer a importância do tema para a sociedade como um todo. Então, acho que vale a pena destacar, né, alguns dos compromissos ou alguns dos temas bem relevantes que a COP 26 trouxe. Acho que a questão de preservação, conservação de florestas, né, de ecossistemas naturais, acho que esse é um tema que sempre esteve muito em evidência, né, quando a gente fala em convenção do clima. Esse ano não foi diferente. Então, acho que isso traz a importância e a urgência para o Brasil, né? Bom, para o mundo inteiro, né? Mas para o Brasil aqui em particular, da relevância, da necessidade de produzir conservando os ecossistemas naturais, né? Acho que as florestas, mas temos também, né, savana, cerrado, outros ecossistemas naturais. Então, acho que isso traz essa... a COP trouxe de uma maneira bem enfática, né? E isso vai se reverter em restrições comerciais, né? Se não entrarmos de vez nessa agenda de produção agropecuária com conservação dos ecossistemas naturais. E também, e aí acho que um adendo, né, um a mais disso, é também do uso sustentável desses ecossistemas naturais. Acho que, inclusive, como uma forma de proteção e de conservação desses ecossistemas, é o uso sustentável, né? Então, isso traz também uma agenda muito importante de oportunidades para o Brasil, né, de comercialização, né, de castanha do Brasil, de vários outros produtos da floresta, produtos da sociobiodiversidade, que tem muito potencial para serem comercializados numa escala muito maior do que a gente comercializa hoje. O Brasil ainda está bem patinando em vários produtos. Então, deu aqui o sininho, acho que foi para mim, né? Acho que podiam falar de outros pontos, mas acho que o tema da conservação e uso sustentável dos ecossistemas nativos como grande mensagem aí trazida pela COP. Obrigado. Alexandre, la misma pregunta. ¿Qué oportunidades, qué retos para las líneas de biotecnología en que tú trabajas representan las conclusiones del COP26? Perfeito. Além, obviamente, da questão dos ecossistemas que a própria Laura já trouxe, a COP ela trouxe, né, como a reafirmação também dos compromissos já nacionalmente assumidos por cada um dos países, uma questão de mitigar as emissões de gases de efeito estufa. Então, cada país fez uma revisão, né, e tem até ano que vem para poder fazer uma revisão das contribuições, mas a ideia é limitar as emissões de CO2, e também a COP26 trouxe aí uma questão, principalmente, de limitar as emissões também de metano, né? Acho que isso também foi bastante interessante que ocorreu na COP. E aí, quando a gente olha esses pontos, o Brasil ataca, vamos dizer, limitar as emissões de CO2 de várias maneiras. Eu acho que, obviamente, eliminando desmatamento, que foi um compromisso que o próprio país assumiu, obviamente talvez um dos principais. Agora a gente tem outros, por exemplo, recuperação de áreas degradadas. A gente sabe que existe uma quantidade bastante grande de áreas de pastagens no país que podem, com a tecnologia adequada, e diria eu com biotecnologia também, serem recuperadas e incorporadas ao sistema produtivo, justamente com modelos sustentáveis, ou seja, trocar uma área que hoje não tem um uso tão bem estabelecido com a tecnologia adequada para isso. Então, acho que tem uma oportunidade grande aí, Maurício, para pensar nessa reincorporação
diárias no sistema produtivo, mas não qualquer incorporação, mas incorporação em modelos sustentáveis. Obviamente, a agricultura, a gente tem que pensar também em diminuir as emissões de CO2 dos próprios sistemas agrícolas. Então, o Ministério da Agricultura tem um novo programa, que é o programa ABC+, né, que é a Agricultura de Baixo Carbono, e que traz uma série de estímulos para desenvolvimento, por exemplo, de P&D e desenvolvimento de novas tecnologias na área de biotech. Então, por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, a questão de substituição de fertilizantes, por exemplo, nitrogenados ou por bioinsumos, como o próprio Flávio já disse, ele tem um impacto bastante interessante do ponto de vista de se mitigar as emissões dos sistemas. Práticas conservacionistas, fixação de biológico de nitrogênio, plantio direto, entre outras, já são realidade para várias culturas, mas estão também sendo introduzidas em outras. Então, acho que aqui também tem uma oportunidade bastante interessante, como que a biotecnologia pode ajudar a tornar os sistemas agrícolas mais sustentáveis dentro dessa ótica de agricultura de baixo carbono. O Brasil ataca isso também pensando na questão de mobilidade, né, de transporte, promovendo substituição de combustíveis fósseis por biocombustíveis, combustíveis renováveis. Então, o Brasil tem uma política nacional de biocombustíveis que, na verdade, ela atrela a eficiência energética dos biocombustíveis às emissões de carbono. Então, é uma nota de eficiência energética ambiental. Então, obviamente, se você produz o combustível com uma menor pegada de carbono, a sua usina tem uma nota melhor, e aí isso gera um crédito de descarbonização, que hoje é comercializado em bolsa. Então, tecnologias a serem aplicadas em processos agroindustriais, bioprocessos, para permitir a obtenção de biocombustíveis avançados com menor pegada de carbono, obviamente isso vai ter um reflexo positivo. Então, aí, biotecnologia, bioprocessos, novos insumos industriais também podem ser bastante interessantes, fora toda a parte do cálculo, né? Você precisa de uma metodologia bastante acurada para mensuração dessas emissões de ACV, por exemplo. E, por fim, eu diria que são esses bioprodutos. Você consegue, por modelos de biorefinarias, produzir não somente um produto, mas vários produtos. Você pode produzir a partir de uma biomassa agrícola, a partir de uma agricultura sustentável, pode produzir, por exemplo, biocombustível, bioproduto, aí por esse bioproduto com inúmeras aplicações para a indústria farmacêutica, cosmética, plásticos, etc. Então, eu enxergo aí como uma necessidade vinda daí da COP26. E pensando no metano, acho que a gente tem uma oportunidade grande aí com desenvolvimento de sistemas de biodigestão, com produção de biogás, biometano, e a partir dali usando, por exemplo, para a produção de compostos nitrogenados. Então, como utilizar efluentes ou dejeitos animais também, por exemplo, para sistemas de biodigestão. E aí, obviamente, entra todo um campo grande da biotecnologia. Então, resumindo, eu acho que só essas duas coisas, né, de mitigar as emissões de CO2, mitigar as emissões de metano também, abre uma via bastante grande para P&D, para inovação, para empreendedorismo nas áreas de biotech. Ok, obrigado, Alexandre. Y finalmente, Fabio, la misma pregunta. Oportunidades, retos generados para las líneas de biotecnología a las que les das apoyo financiero a raíz de las conclusiones del COP26. Perfeito. Bom, eu vou ser breve aqui, acho que as pessoas, tanto o Alexandre como a Laura já falaram muitas coisas que eu concordo e repetiria, então não vou ser repetido. Talvez eu ser um pouco mais crítico, né? Acho que a COP26 ficou muito longe do esperado, na minha opinião, e mais do que isso, serviu para mostrar que existe uma preocupação clara, existe um caminho a ser seguido, e existe pouco tempo para fazer isso acontecer, se a gente quiser, de fato, entregar aquilo que é importante, né? Então, mas quando falta diretriz e quando faltam soluções óbvias, sobram oportunidades. Então, é aí que a gente gosta de capitalizar, né? Investidores gostam de olhar para isso. A gente aqui vê muita oportunidade. Acho que um dos grandes dificultadores de toda a discussão da COP é como financiar essa mudança, né? Quem vai contribuir, de que forma, com quais instrumentos serão possíveis fazer essa mudança, que não é simples, né? E isso, estou falando de uma forma bem abrangente, mas eu estou falando de comida, de energia, de geração, de distribuição, de logística, enfim, acho que precisamos passar por uma mudança completa. Então, uma das coisas que a gente olha muito aqui são os mecanismos financeiros verdes, né, para permitir que esse tipo de expansão para uma nova economia aconteça. Não adianta de nos iludir, sem capital,
será impossível fazer isso, né? E a gente também acaba olhando para muito dos problemas aqui relacionados à emissão de CO2, de tecnologias sujas e antigas, né? E como a tecnologia tem um papel fundamental em fazer isso acontecer. Então, tudo que a gente está falando de melhoria de eficiência, de redução de desperdício, de redução de emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, passam por algum tipo de inovação ou tecnologia que existe ou está por ser criada, né? E na ABARNO, o nosso papel é nos antecipar a esses movimentos, entender o que vai ser a COP 27, 28, 30 e tentar nos antecipar a isso, né? Para que a gente consiga puxar, ou melhor, empurrar essa agenda de tecnologias verdes nos próximos anos, né? Então, de novo, eu não vou repetir tudo que a Laura e o Alexandre falaram, porque eu concordo com muita coisa aqui, mas acho que ninguém comentou aqui muito sobre os instrumentos financeiros e as inovações que podem existir para que transite dinheiro nessa economia de um jeito mais inteligente. Isso é uma coisa muito interessante que a gente tem olhado aqui, desde a parte de tokenização de parte da economia, até instrumentos mesmo diferentes de financiamento que usam tecnologia, inteligência artificial para precificar e colocar o dinheiro no mercado de uma forma muito mais inteligente. Muy bien. Vamos entonces a terminar con una pregunta. Y perdónenme, ajusto aquí el... y es para que la contesten en 30 o 45 segundos y poder terminar a tiempo. Desde la perspectiva de cada uno de ustedes, ¿cuál sería el caso de éxito en biotecnología que Brasil podría exportarle al resto de Latinoamérica o al mundo? Laura. Bom, são muitas possibilidades, mas de uma maneira bem direta, acho que vários sistemas integrados, né, de produção, mesclando espécies arbóreas com agrícolas, né, de diversas formas de consórcio vegetal com animal. Então, acho que esses sistemas integrados e que podem ser regenerativos, usando muitas espécies nativas também, é um dos nossos grandes ativos, tanto para usar aqui como para exportar para outros países. Obrigado. Alexandre. Bom, eu diria que o Brasil é um caso de enorme sucesso na agricultura, principalmente a agricultura tropical, né? Então, acho que qualquer coisa relacionada à agricultura, tenho certeza que a gente poderia colocar como um caso de sucesso. Mas eu destacaria a iniciativa que o Brasil vem tendo, e até pela minha atuação, com a descarbonização usando biocombustíveis. Muito tem se falado da questão de eletrificação veicular, mas é preciso a gente se atentar para qual a fonte da energia para a alimentação dessas baterias, porque muitas vezes o carro em si, ele obviamente, ele tem emissões bastante reduzidas, mas se o componente de energia para gerar ali não for tão limpo assim, você tem benefícios reduzidos. E o Brasil é um caso de sucesso na aplicação de biocombustíveis, na descarbonização, e o Brasil pode acoplar, inclusive, a um processo de bioeletrificação por meio de células combustíveis movidas a etanol. Então, eu diria que esse é um caso de sucesso. E também, mais recente, do desenvolvimento de bioinsumos para aplicação na agricultura, então substituir uma série de insumos fósseis não renováveis por biológicos. Acho que isso o Brasil também é engraçado quando a gente vai para o exterior, muitas vezes esse conceito de bioinsumo não é nem inclusive tão bem entendido. Então eu acho que o Brasil precisa explorar isso e precisa levar para outros países também. Não foi 30 segundos, mas acho que cobriu. Está muy bien. Y finalmente, Flávio? Sim. Eu também vou usar 10 segundos aqui, porque essa é a vantagem e desvantagem de falar por último, né? Você pega muitas ideias, mas também não adianta ficar repetindo muito. Concordo 100% com o Alexandre aqui, acho que o Brasil é líder na produção agrícola, tem muito a dividir com o mundo, né? Acho que a gente tem entidades como a Embrapa, que são altamente reconhecidos pela capacidade de desenvolvimento de novas tecnologias produtivas. E também concordo 100% com o Alexandre na parte de energia, né, energia verde. Acho que o Brasil pode ser referência nisso. Já na verdade, né, quando pega a matriz, já é.
mas com a expansão dos parques eólicos e com os parques solares, eu acho que abre-se um canal interessante para desenvolvimento de tecnologias como hidrogênio verde, por exemplo, que dependem um pouco desse tipo de tecnologia. Então, acho que tanto no agro como em energia renovável, o Brasil pode ser um influenciador para o resto do mundo. Muy bien, muchas gracias a todos nuestros panelistas. Es evidente que este es un tema en el que Brasil es una potencia mundial y en donde seguramente uno de los posibles resultados de esta conferencia Green Tech es extender puentes hacia otros países en Latinoamérica y en otras partes del mundo que han tomado nota de este análisis y estas conclusiones que ustedes han planteado. De mi lado no me queda sino cederle la palabra a Thiago y espero estar con ustedes próximamente.